No interior de nossas células, os nutrientes são quebrados em presença de oxigênio, gerando energia. Como subprodutos são gerados água e CO2. Como o CO2 é eliminado e como o oxigênio chega em nossas células para que ocorra a respiração celular, é tema de hoje. Vamos tratar da respiração pulmonar, também conhecida como respiração orgânica. O sistema respiratório é formado pelas cavidades nasais, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Lembrando que os bronquíolos e os alvéolos pulmonares formam aquilo que nós chamamos de pulmões. Nos pulmões nós temos cerca de 150 milhões de alvéolos pulmonares reunidos. Forçando mesmo a barra, dá para incluir a boca como mais um órgão do sistema respiratório. Quando respiramos, o ar penetra pelas narinas e segue por dois dutos, conhecidos como cavidades nasais. É um tubo revestido pela chamada mucosa nasal, onde estão presentes células produtoras de muco, cerca de meio litro de muco é produzido por dia e tem a função de reter partículas que vêm junto com o ar. Esse muco é então encaminhado para a faringe, onde a gente engole. Ele é mandado para o tubo digestório. Quando o ar passa pela cavidade nasal, ele é aquecido e umedecido, o que não ocorre se por acaso respiramos pela boca. Ao passar pelas cavidades nasais, o ar segue para a faringe, que também é um órgão comum ao sistema digestório, e chega à laringe, um órgão tubular, muscular, reforçado por cartilagem. Uma das cartilagens da laringe vai formar uma proeminência no pescoço dos homens, conhecida como pomo de Adão, que se alarga em função da produção de testosterona na puberdade, uma maior quantidade de testosterona nos homens. É nessa região onde nós vamos encontrar as chamadas pregas vocais, que antigamente eram chamadas de cordas vocais. Quando o ar passa por aqui, é produzido som. E em função da movimentação da boca, da língua e também dos dentes, nós modulamos os sons para gerar aquilo que nós chamamos de voz. Ao passar pela laringe, o ar segue pela traqueia, que é um tubo que tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento, reforçado por anéis de cartilagem. Esses anéis cartilaginosos permitem que a traqueia fique sempre aberta, para permitir a livre passagem do ar por essa região. A traqueia, então, bifurca-se para formar o que nós chamamos de brônquios. São dois brônquios que penetram nos pulmões. Os brônquios ramificam-se bastante para formar aquilo que nós chamamos de bronquíolos, a árvore brônquica que penetra nos pulmões, ou melhor, que ajuda a formar os pulmões juntamente com os alvéolos pulmonares. Bronquíolos, brônquios e traqueias são revestidos internamente por um epitélio, conhecido como epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que secreta um muco. Esse muco ele é empurrado em função do batimento dos cílios até a faringe. De lá nós engolimos, de lá ele é engolido e passa para o sistema digestório. Isso é uma proteção contra possíveis partículas desinteressantes que possam passar pela nossa cavidade nasal e com potencial de provocar algum problema no sistema respiratório. Na extremidade dos bronquíolos nós vamos encontrar os chamados alvéolos pulmonares, que são saquinhos parecidos com cachos de uva, revestidos, formados basicamente por um epitélio muito fininho e revestidos por uma infinidade de capilares sanguíneos que facilitam as trocas gasosas. É ao nível dos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas. É quando nós assimilamos o oxigênio e expulsamos o CO2. Essa troca gasosa que ocorre nos pulmões é conhecida como hematose. E os pulmões eles são formados, como já dito, pelo conjunto de todos os nossos alvéolos pulmonares e bronquíolos. Nossos pulmões têm em torno de 25 centímetros de altura e uma massa aproximada de 700 gramas. Temos dois pulmões que ficam protegidos pela caixa torácica. O pulmão esquerdo é subdividido em 2 lóbulos e o pulmão direito é subdividido em 3 lóbulos. Ele é protegido por uma membrana dupla, conhecida por pleura. Uma fica em contato direto com os pulmões e a outra fica por sobre ela. O espaço entre uma membrana e outra é conhecido como espaço interpleural e é preenchido por um líquido conhecido como líquido interpleural. A inspiração é a entrada, corresponde à entrada de ar dos pulmões. A expiração é
é a saída de ar dos pulmões. Abaixo dos pulmões há uma membrana conhecida como diafragma. Quando nós expiramos, o diafragma se contrai e levanta. Quando nós inspiramos, o diafragma relaxa e baixa. Portanto, o diafragma tem papel crucial nos movimentos respiratórios. Um outro fator que participa diretamente dos movimentos expiratórios e inspiratórios são os músculos intercostais, são os músculos que ficam entre as costelas. Quando os músculos intercostais contraem, nós inspiramos. Quando os músculos intercostais relaxam, nós expiramos. Na medida em que nós expiramos, a pressão no interior dos pulmões ela vai diminuindo. Daí nós inspiramos, a pressão no interior dos pulmões vai gradualmente aumentando. Daí nós voltamos a expirar. A parte do sistema nervoso que coordena a respiração, pelo menos a respiração involuntária, que é aquela que ocorre sem que a gente perceba que está respirando, é o bulbo ou tronco cerebral. O metabolismo celular, a respiração celular gera CO2. Esse CO2 ele é lançado no sangue. Reage com a água e aumenta, forma, melhor dizendo, o chamado ácido carbônico, aumentando a acidez do sangue, o que não pode acontecer. Essa tendência à acidez do sangue estimula o bulbo raquidiano, que por sua vez envia mensagens que provocam a contração dos músculos intercostais. Ao nível dos alvéolos pulmonares ocorre o fenômeno que nós chamamos de hematose, que é a troca de gás carbônico por oxigênio. O oxigênio que nós inspiramos, que nós capturamos a partir da inspiração, chega aos alvéolos pulmonares e difunde-se para a corrente sanguínea, para os capilares, atravessa os capilares que estão naquela região e difunde-se para a corrente sanguínea. Penetram as hemácias também por difusão e combinam-se com uma proteína conhecida como hemoglobina, que é formada por 4 cadeias polipeptídicas que contêm os chamados anéis pirrólicos, 4 anéis pirrólicos, os grupos M da hemoglobina, que contém ferro. A associação de oxigênio com hemoglobina forma aquilo que nós chamamos de oxihemoglobina. A hemoglobina, então, transporta o oxigênio para todos os nossos tecidos, dos pulmões para cada um dos nossos tecidos. As células teciduais, ao mesmo tempo em que recebem o oxigênio, liberam por difusão o CO2 oriundo da respiração celular. O CO2 liberado combina-se com a água, reage com a água para formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico é quebrado, forma de um lado íons H+, libera de um lado íons H+, de outro lado bicarbonato. Os íons bicarbonato, eles atuam no controle da acidez do sangue. Já os íons H+, combinam-se com a hemoglobina e são transportados até os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, os íons H+, combinam-se novamente com os íons bicarbonato para formar ácido carbônico, que volta a se quebrar para formar de um lado água e de outro o CO2. O CO2 difunde-se então do sangue para os alvéolos pulmonares e depois segue para ser expulso para o meio externo, para fora do nosso corpo. Como a gente pode perceber na tabela, 7% do CO2 é transportado dos tecidos para os alvéolos pulmonares dissolvido no plasma sanguíneo. 23% do CO2 liberado pelos tecidos combina-se com a hemoglobina para formar um elemento conhecido como carbohemoglobina, enquanto que 70%, a maior parte do CO2, é transportado na forma de bicarbonato. As ligações estabelecidas entre o oxigênio e a hemoglobina, como também o CO2 e a hemoglobina, são ligações instáveis, ou seja, ela acontece e facilmente ela volta atrás, ela se desfaz. A molécula de hemoglobina, no entanto, ela pode se combinar com a outra molécula, o monóxido de carbono, o CO, e estabelecer com ela uma ligação altamente estável, formando o que nós conhecemos como carboxihemoglobina. O monóxido de carbono associa-se à hemoglobina e não solta. Isso pode provocar asfixia quando você inala muito monóxido de carbono no ambiente fechado. Por exemplo, quando você está numa garagem fechada e um motor automotivo ligado. Isso é extremamente perigoso.
O sistema respiratório pode ser seriamente comprometido quando atacado por patógenos como bactérias, vírus, por exemplo. Podemos ser assolados também por muitas alergias respiratórias. A sinusite, por exemplo, ocorre quando as membranas que formam os chamados sinos ou seios faciais estão inflamados, são infectados por alguma bactéria, isso provoca uma secreção exagerada de um muco, que aqui é a mucosa que preenche essas cavidades sinoviais, elas são muito semelhantes à cavidade nasal. E isso aqui está em contato direto com a cavidade nasal, com as cavidades nasais. Então, se por acaso a cavidade nasal, as cavidades nasais são infectadas por alguma bactéria, isso pode passar para cá e provocar aquilo que a gente chama de sinusite. E isso provoca dores de cabeça bem chatinhas. Laringite e faringite são inflamações, respectivamente, da laringe e da faringe. Infecções bacterianas provocam dores na garganta. Gripes e resfriados são provocados por vírus diferentes. Bronquite é a inflamação dos brônquios, que provoca uma secreção exagerada de muco, que pode comprometer parcialmente, a passagem do ar nessa região. O cara tem falta de ar. Tuberculose, a inflamação dos pulmões provocadas por uma bactéria complicadinha, chamado bacilo de Koch. Pneumonia, também infecção bacteriana provocada por pneumococos. E aí nós temos câncer de pulmão, que afeta em grande parte pessoas fumantes. 70% das pessoas que desenvolvem câncer de pulmão eram ou são fumantes. Asma brônquica, uma doença alérgica, em geral alérgica, que é resultante da diminuição do espaço dos brônquios, que provoca falta de ar. Enfisema pulmonar, que é a destruição dos alvéolos pulmonares, em geral também ocorre em pessoas fumantes ou que já foram fumantes. Silicose é uma doença que ocorre em pessoas que trabalham em minas de sílica e é caracterizada pela destruição dos tecidos pulmonares em função da liberação do material existente nos lisossomos, das células que formam os alvéolos pulmonares e que destroem as próprias células. Essa doença não tem cura. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.